É um negócio do final do ano. No final do ano, geralmente, o pessoal dá uma baixada na emoção. Bom, mas vamos lá. Vamos deixar a nossa peteca cair. E vamos continuar, então. Na verdade, vamos começar, de fato, a falar sobre a diversidade biológica. Né? Ontem a gente falou sobre os vírus, né? Os vírus que são uma coisa que a ciência ainda não tem muito bem onde colocar, né? Não tem muito bem onde botar. Então, ainda trata-se como não sendo seres vivos, seres acelulares, né? E tudo mais. Falar ser acelular é um paradoxo infame, né? Não deveria nem ser possível. Mas, enfim, tem toda a discussão, né? De que se seriam seres vivos ou não. Isso eu comentei com vocês lá no começo do ano, né? Que basicamente vai de acordo com o que o cientista pensa. Então, mesmo eles não sendo capazes de ter o seu metabolismo próprio completo, pô, eles até têm um metabolismo. Né? Tudo bem que ele depende de outra célula obrigatoriamente, mas você tem lá um primórdio do metabolismo. Isso é o que o pessoal defende no momento de colocar vírus como seres vivos. O pessoal que defende não colocar vai com base de que os vírus eles não compreendem, né? Eles não possuem duas ou três das quatro principais características que a teoria celular fala para nós. Então, né, vai contra o que os próprios cientistas propuseram como sendo lá uma estrutura básica do ser vivo. Vírus não. Agora a gente vai começar a falar do pessoal que tem. Tá? Então, nós vamos começar a diversidade biológica nesse nosso exato momento, falando das bactérias. Né? Vamos começar então aqui a falar sobre as bactérias, introduçãozinha da bactéria, estruturação interna básica, os tipos de bactéria de acordo com a forma e como que essas bactérias se reproduzem. Vamos lá então. Falar de bactéria, gente, eu estou falando dos seres vivos mais simples que existem no planeta, tá? São os seres vivos mais simples que têm a complexidade mais baixa possível, certo? Estou falando também dos primeiros seres vivos que a ciência acredita que surgiram, tá? Então aqui eu estou falando muito provavelmente do primeiro humano que apareceu aqui no planeta, tá? Foi uma bactéria proveniente lá daquela hipótese do Oparin que a gente acabou de falar quando comentamos um pouquinho sobre evolução, né? O resultado da evolução do coacervado, a partir do momento que ele introduz uma molécula de ácido nucleico, seria uma bactéria, né? Seria um ser procarionte unicelular e que foi começando lá a interagir com o meio até a gente ter a diferenciação e a diversidade que nós temos hoje em dia. Mas a ciência acredita que tudo começou aqui. Então, vamos começar do princípio da nossa diversidade biológica. Fazendo a classificação, né? Fazendo a taxonomia das bactérias. Eu vou estar falando de dois domínios, né? Eu vou estar falando do domínio eubactéria e do domínio arquea. Então, as bactérias compreendem esses dois domínios de seres vivos e todas elas estão inseridas dentro do mesmo reino, que seria o reino Monera. Tá? Então, o reino Monera vai tratar das bactérias e ela também vai tratar, eu poderia até colocar aqui, né, um parentezinho, cianobactérias também. Então, as bactérias. E as cianobactérias, claro, a gente leva a cianobactéria como algo completamente secundário, porque o vestibular traz assim para nós. O vestibular quer que a gente saiba aqui. Isso a gente pode até só comentar, mas não precisa muito ir a fundo. Bom, beleza. Fizemos a classificação, agora nós precisamos ir para a caracterização. O que esse grupo, o que esses seres vivos vão apresentar para mim? Além de uma simplicidade absurda. E eu vou estar falando obrigatoriamente de organismos unicelulares, tá? Então, obrigatoriamente são seres unicelulares. Uma única célula compreende o ser vivo como um todo. Agora, eles são seres unicelulares muito em função da célula que eles apresentam, né? Além de serem seres unicelulares, eles são estruturas procariontes.
essa minha estrutura celular, ela é procarionte, lembra? O que é a estrutura procarionte? Eu não tenho organelas no interior, né? Não tenho ou tenho poucas organelas citoplasmáticas aqui dentro, e eu não vou ter o envoltório nuclear, né? Eu não vou ter o DNA protegido. Esse meu DNA ele vai estar simplesmente solto lá no citoplasma da célula. Então, unicelulares, procariontes, óbvio, estou falando de seres microscópicos, um pouco maiores do que os vírus, mas ainda assim não tão grandes. Então, eu preciso do microscópio bom para ver. E, quanto ao seu funcionamento, né, quanto ao seu metabolismo, eles podem ser autótrofos, no caso das cianobactérias, ou heterótrofos. Então, eles vão ter os dois tipos de formas de obtenção de nutrientes. Os autótrofos, elas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Então, elas podem conseguir o seu próprio alimento através da fotossíntese ou através da quimiossíntese. Enquanto que as bactérias heterótrofas, elas podem ser heterótrofas através do parasitismo, parasitas, e elas podem ser heterótrofas através do processo de decomposição. Beleza? Essas são as duas formas de heterotrofia que eu vejo dentro do reino Monera, né? Dentro das bactérias. Então, as cianos são autótrofas, fotossintetizantes na sua grande maioria. As bactérias, no geral, podem fazer quimiossíntese ou elas podem ser heterótrofas, parasitas de um outro indivíduo ou decompositoras aqui da matéria orgânica, né? Então, elas ajudam os fungos, lá, lembra das aulas de teias e cadeias alimentares? Decompositores, bactérias e fungos, elas reciclam lá a minha matéria orgânica, certo? As bactérias parasitas, elas vão fornecer para mim o que a gente chama de bacterioses, tá? Então, as doenças causadas no homem pelas bactérias são tidas como bacterioses. Perfeito? Sossegado, então, aqui a gente falou da nossa introduçãozinha, do resumê que nós vamos ter dentro das bactérias, tá? Seres unicelulares, obrigatoriamente, seres procariontes, obrigatoriamente, podem ser autótrofos ou heterótrofos, tá? Surgiram heterótrofos, né, na teoria lá do Parin e do Haldane, e aí depois eles desenvolveram lá os seus mecanismos de autotrofia. Bom, show de bola. Agora a gente vai falar um pouquinho do corpo, né? Vamos falar um pouco da estruturação morfológica de uma bactéria genérica, tá? Então, a gente trata aqui a estruturação morfológica como uma bactéria genérica. Daqui a pouquinho a gente vai ver que essa bactéria pode ter formas distintas, né? Pode ser a forminha de uma bolinha, pode ser uma forminha mais esticada, pode ser uma forminha de uma vírgula, mas o importante é a gente ter, então, a estruturação genérica das bactérias como um todo. Vamos lá, então. Vamos começar de fora para dentro? Pode ser? Começar de fora para dentro. Eu já vou ter aqui, cercando essa minha bactéria, eu já vou ter um monte de pelinhos, né? Beleza. Esse monte de pelinhos aqui, você pode chamar de pelos ou você pode chamar de fímbrias. Tá? Essas fímbrias vão ser estruturas que vão auxiliar um pouquinho a locomoção dessa bactéria. Tomem cuidado. A bactéria, ela não obrigatoriamente vai ter fímbrias, tá? Se ela não tiver fímbrias, eu posso ter bactérias que apresentam flagelo. Tá? Aí eu não vou ter a fímbria ao redor da bactéria como um todo, mas eu vou ter uma caudinha em uma das porções da bactéria. Tá? Então, ela tem estrutura de locomoção
principalmente essas duas. Eu confesso que eu não consigo desenhar um flagelo direito, então prefiro colocar assim. Mas saibam que podem existir aqui essas duas estruturinhas, tá? Essas duas estruturações. Bom, agora, vamos lá. Eu não sei se vocês vão conseguir ver através do desenho, mas eu vou meio que dar uma reforçada aqui para vocês. Ao redor dessa bactéria, eu fiz uma partezinha em roxo. Tá? Eu fiz aqui uma camadinha roxa para essa bactéria, que é a parede celular dela. Ok? Aí que agora o meu roxo foi pro saco. Certo? Então, as bactérias, elas vão ter uma parede celular. Vou trazer aqui para baixo, tá? Então, parede celular. Essa parede celular, pessoas, ela é de um composto que chama peptidoglicano. Peptidoglicano. É uma molécula química, tá? Bom, professor, por que você está falando isso para nós? A gente precisa saber a fundo essa questão da parede celular? Não. O que a gente precisa saber é o seguinte, ó. Vão existir bactérias onde essa minha parede celular ela é um pouquinho mais espessa. E vão existir bactérias onde essa minha parede celular ela é um pouquinho mais fina. O homem, ele percebeu isso e classificou as bactérias de acordo com a parede celular. É mesmo, senhor? Sim. Então, de acordo com a parede celular que a bactéria tiver, eu posso ter uma bactéria. Eu posso ter uma bactéria gram positiva e uma bactéria gram negativa. Gram mais, né, ou gram positiva, e gram menos, ou gram negativo. O que quer dizer? As bactérias gram positivas, elas vão ter essa parede celular mais espessa. Então, além da membrana plasmática, elas vão ter uma parede celular muito grossa. As bactérias gram-negativas, a parede celular dela é bem fininha. Quem descobriu isso foi um cientista que o sobrenome dele era Gram. Ele estava tentando fazer o seguinte, ele falou, mano, a gente precisa dar um jeito de conseguir enxergar as bactérias numa microscopia um pouco mais rudimentar. Tá? Essa microscopia não precisando ser muito avançada. Então, ele falou o seguinte, eu vou tentar corar essa bactéria. Eu vou tentar colocar um corante nessa minha solução, vou tentar colocar um corante nessa minha placa de Petri e vou ver se as bactérias absorvem o corante. As bactérias gram-positivas, elas são chamadas de gram-positivas por quê? A parede celular dela sendo muito espessa, o corante que o cara jogava ficava todo na parede celular, e aí quando ele colocava no microscópio, ele via um monte de bolinha violeta. O corante gram é um corante violeta. Então, se você tiver uma cultura de bactérias, usar a técnica do gram, usar o corante dele, olhar no microscópio e você vê um tecido todo tomado por violeta, existem bactérias naquele lugar que são gram positivos. As bactérias que têm a parede celular um pouquinho mais fina, um pouquinho menos espessa, o que acontece? Elas não absorviam a coloração gram. Ou melhor, elas não absorviam plenamente. E aí elas ficavam avermelhadas quando ele olhava no microscópio. Tá? Então, se eu olhar numa lâmina e perceber um monte de estruturas violetas, eu vou ter bactérias gram-positivas, com paredes mais espessas. Se eu olhar e ver estruturas avermelhadas, eu vou ter bactérias gram-negativas com essa camada mais fininha. Beleza? Professor, para que isso importa, né? Para que isso serve? Bom, se as bactérias gram-positivas têm uma parede celular mais espessa, a resistência delas é maior.
eu vou precisar de antibióticos mais fortes para conseguir fazer o quê? Penetrar por essa parede e conseguir destruir a bactéria. Enquanto que as gram-negativas, por ter uma parede celular bem fininha, é muito fácil, eu não preciso de antibióticos nem tratamentos muito fortes para conseguir passar por essa parede e destruir o indivíduo. Tá? Então, pode parecer um negocinho banal que ele fez, mas esse negocinho banal levou a muitas coisas, sabe? Levou a muitos avanços que a gente tem, principalmente no tratamento, tá? Principalmente no tratamento das bacterioses. Bom, vamos lá então. Passando da parede celular, passando da parede de peptídeo albicano, eu desenhei aqui para vocês uma estrutura em preto. Essa estrutura em preto é a membrana plasmática. Tá? Então, eu vou ter aqui a membrana plasmática normal, como a gente estudou, né? Membrana plasmática de fosfolipídios. É aquela minha bicamada de fosfolipídios maravilhosa. Bom, entrando, passando pela membrana plasmática, eu vou cair no citoplasma da célula, né? Eu vou ter aqui, então, uma região interna, que é o citoplasma, e nesse citoplasma, o que eu vou encontrar? O que eu vou encontrar no citoplasma de uma célula procarionte? Eu vou encontrar água, né? Eu vou encontrar aquela massa gelatinosa com água e sais minerais, e eu vou ter a reserva de organelas dos procariontes, que são os ribossomos. Né? Únicas organelas celulares presentes em procariontes são os ribossomos, que vão fazer o quê? Síntese proteica. Vão fazer a síntese de proteína aqui para a minha célula. Muito bom. Além dos ribossomos, o que vai estar contido nesse meu citoplasma? Eu vou ter essa minha estruturazinha central aqui, ó. Ah, senhor, é o núcleo? Não, não é o núcleo. Procarionte não tem núcleo. É o material genético, tá? Então, isso daqui é o DNA bacteriano, tá? É o DNA da bactéria. Aqui é uma outra coisa que a gente pode também ficar um pouco mais atento. Esse meu DNA, ele é circular. Tá? Então, o meu DNA, ele é circularzinho. Diferente, por exemplo, da célula eucarionte. Tá? Na célula eucarionte, por esse material genético estar envolto pelo núcleo, o que acontece? Nós temos um DNA retilíneo, né? Nós temos um DNA em forma de cadeia. Nos procariontes, isso não acontece. Por esse DNA estar disperso no citoplasma, ele vai acabar tendo uma conformação circular para nós. Tá bom? E por último, mas não menos importante, nós vamos ter aqui essa minha estruturazinha em verde. Essa minha estruturazinha em verde aqui são os plasmídios. Tá? O que vão ser os plasmídios? Os plasmídios vão ser mini porções do DNA. Então, mini porções de DNA. Também circulares, se vocês pararem para analisar, né? Esse DNA também vai ser circularzinho, uns aneizinhos bem menores do que o DNA normal, e ela vai ser importante para a reprodução. Né? Nós vamos utilizar os plasmídios na hora de fazer a reprodução dessas bactérias. Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom. Falamos sobre tudo, não ficou nada. Só um ponto que talvez vocês gostem de ter. Esse meu DNA circular, essa minha única molécula de DNA circular, também pode ser chamado de cromossomo bacteriano.
Então, o cromossomo bacteriano é a única molécula de DNA circular que eu tenho dentro de uma célula procariote. Tranquilo? Tranquilidade até aqui? De boinha, de boinha, de boinha? Beleza. Boa. Então, a minha bactéria genérica está montada. A nossa bactéria padrão, ela está feita. Vai ter essas estruturas aqui. As estruturas de movimentação, vai ter lá a sua parede celular, membrana, o citoplasma com quê? Ribossomos, DNA e plasmídia. Maravilha. Temos aqui o nosso procarionte modelo. Agora, nem todas as bactérias são iguais, né? Apesar da gente falar que vai seguir esse modelo, eu tenho alguns tipos de bactérias que eu posso encontrar, tá? E aí, esses meus tipos de bactéria, eles vão ser classificados de acordo com a morfologia, tá? Então, de acordo com o formato. Então, de acordo com a morfologia bacteriana. Certo? De acordo com essa morfologia, eu posso ter uma bactériazinha que é redondinha. Tá? Posso ter uma bactéria que é redondinha. Sim. Essa minha bactéria redondinha, eu vou chamar de có. Não é cocô, nem coco, é có. Eu posso ter uma bactéria que seja um pouquinho mais alongadinha. Tá? Essa bactéria um pouquinho mais alongadinha eu vou chamar de bacilo. Eu posso ter uma bactéria mais alongada, só que sofreu uma curvinha, né? Essa minha bactéria mais alongadinha, que sofreu essa curvinha, eu vou chamar de vibrião. E eu posso ter uma bactéria completamente retorcida, que eu vou chamar de espirilo. Espirilo. Então, tá aí os meus 4 tipos bacterianos padrão. Có, bacilo, vibrião e espirilo. De acordo com o formato que a gente vê ao olhar no microscópio, tá? Então, essa minha célula padrão, ela vai poder estar representada por uma estrutura circular, uma estrutura cilíndrica com uma certa curvatura, ou uma estrutura espiralada. Aqui dentro eu vou encontrar essa mesma coisa. Sim, então não tem problema nenhum para nós. Um outro detalhe importante é o seguinte: se eu pegar principalmente os cocos e os bacilos, eu vou ter uma outra informação importante a respeito das bactérias, tá? Cocos e bacilos são as bactérias com maior capacidade de formar colônias. Então, podem formar colônias. Aqui é uma parada que foi muito importante, tá? Isso é uma parada que é muito importante, não obrigatoriamente só para as bactérias, como para a evolução como um todo. Por quê? Dentro das bactérias, dentro do reino Monera, eu posso ter indivíduos que são solitários, cada um por si, e boa, mas eu já posso começar a perceber algum padrão dos indivíduos tentando se aglomerar. Mesmo eles sendo organismos unicelulares, essa aglomeração ela foi muito importante para o resto da evolução. Por quê? Conforme eu vou aglomerando estruturas unicelulares, em algum momento começou a surgir o quê? A estruturação pluricelular. Tudo partiu disso daqui, gente. Então, no momento que eles começaram a se aglomerar... perdão. No momento que eles começaram a se aglomerar e formar colônias, foi um passo evolutivo gigantesco, tá? E a gente vê isso principalmente, então, nos cocos e bacilos. Em alguns momentos, vocês podem analisar ali algumas estruturazinhas, como, por exemplo, ó, tem 2 cocozinhos juntos, um dos outros. Ou você pode ter uma estrutura
onde você tem uma fileirinha de cômodos. Ou você pode ter uma estrutura onde você tem uma fileirinha de bacia. Tá? Ainda cada copo vai ser um ser independente? Sim. Mas na aglomeração que eles vão fazer, isso acaba ajudando. Tá? Isso acaba ajudando, principalmente se forem bactérias heterótrofas. Né? O grupo vai conseguir fazer uma maior decomposição, tá? Vai conseguir ter uma taxa de decomposição maior. Então, a aglomeração em colônias foi bem importante para a sequência, né? Para a sequência aqui do meu processo evolutivo. Certo? E aí, para acabar, a gente precisa falar da reprodução das bactérias. Como que uma bactéria vira mais de uma bactéria? Essa reprodução, então, pode acontecer de formas assexuada ou sexuada. Lembra, assexuada sem troca de material genético. Criação de clones. E aí eu vou chamar essa reprodução assexuada de bipartição. Tá? E o princípio da bipartição ele é bem simples. Né? A gente vai pegar aqui uma bactéria. Tá? Uma bactériazinha com aqui um DNA pretinho e vai acontecer o quê? Essa minha bactéria ela vai se dividir. Ela vai entrar num processo de divisão celular, duplicar todos os seus componentes internos, que não são muitos, duplica esse seu materialzinho genético, e aí você tem a separação agora em duas bactérias. E aí termina de fazer o processo da separação citoplasmática, e no final das contas eu tenho agora duas bactérias. Tá? Mas percebam, as duas bactérias que eu tinha aqui da bem são exatamente iguais à bactéria que deu origem para elas, né? Ó, a bactéria que deu origem para ela tinha uma informação genética preta, essas duas bactérias aqui têm o quê? Informação genética preta também. Então, não tive novidade nenhuma. As primeiras bactérias funcionavam assim. Até que chegou um momento que elas começaram a interagir umas com as outras. Né? E aí, quando elas começaram a interagir umas com as outras, a gente teve o início da reprodução sexuada na nossa diversidade biológica. Tá? Essa reprodução sexuada ela vai acontecer principalmente por um processo que a gente chama de conjugação. O que seria a conjugação? Se a gente pudesse resumir ela de uma maneira simples e prática. A conjugação vai ser o quê? A troca de plasmídio. Tá? Então, a troca de plasmídios entre as bactérias. Certo? As bactérias vão se aproximar e vão trocar plasmídio. É igual trocar figurinha. Elas não podem trocar o seu DNA, não é? Porque elas só têm uma molécula. Então, olha só o que elas fizeram. Elas desenvolveram essas estruturas aqui que, por mais que eu tenha feito diferente, aqui por uma questão do nosso desenho ficar mais didático, o plasmídio vai ser uma cópia do que está aqui. Então, se a gente for levar a ferro e fogo, esses plasmídiozinhos, eles são azuis também, tá? Idênticos ao DNA circular. Tá? Então, são partes idênticas do DNA circular que eu tiver lá em cima. Como eu não posso me dar o luxo de perder esse único material genético que eu tenho, eu vou trocando figurinha. Eu vou trocando figurinha na forma de plasmídio. Como que isso vai acontecer? Então, ó, vamos imaginar agora que eu tenho duas bactérias azuis. Tá? E essas duas bactérias, elas são um pouquinho diferentes. Essa minha bactéria da esquerda, vamos imaginar que é essa daqui. Então, ó, ela vai ter lá o seu material preto e ela vai começar a produzir plasmídios pretinhos também. A minha bactéria da direita ela é um pouquinho diferente. Ó. Ela tem um material genético dela
mudançazinhas e ele é vermelho. Então, ela vai produzir plasmídios, cópias desse material genético vermelho também. Beleza. Como que vai acontecer a mágica? Essas duas bactérias, elas vão se aproximar até um ponto onde elas vão criar uma junção das duas membranas. Então, ó, vai ficar mais ou menos assim. Tá? Eu vou ter uma junção das duas membranas plasmáticas das bactérias. Então, essa minha bactéria aqui da esquerda, com o seu material pretinho e o seu plasmídio pretinho. A minha bactéria da direita, com o seu materialzinho vermelho, plasmídio vermelho. Beleza, agora o que vai acontecer? Agora eu vou ter a troca dos plasmídios. Esse plasmídio vermelho vai para essa bactéria daqui, esse meu plasmídio preto vem para essa bactéria daqui. Ok? Isso daqui, gente, é muito importante, tá? Eu vou colocar aqui, puxar uma setinha. Isso chama ponte de conjugação. Tá? Então, no momento que a gente tem a união das duas membranas, essa estrutura vai ser chamada, então, de ponte de conjugação, por onde esses plasmídios vão passar. Beleza. E depois que eu tiver a troca dos plasmídios, o que vai acontecer? Elas podem se separar, tá? Elas desfazem essa ponte de conjugação e o que acontece? Agora eu vou ter aqui a minha bactéria preta, agora com um plasmídiozinho vermelho, e eu vou ter a minha bactériazinha vermelha com um plasmídiozinho preto. Beleza. Como a gente viu na célula eucarionte, como a gente viu na gente, o DNA, ele não é único. O DNA, ele vai sendo reparado, ele vai sendo duplicado, vão acontecendo processos dentro desse DNA. O último estágio é o quê? Vai chegar um momento onde esse plasmídio vai ser incorporado por esse material genético. E esse plasmídio vai ser incorporado por esse material genético. Aí, depois de um tempo, o que eu vou ter? Ó, eu vou ter aqui, então, no final das contas, uma bactériazinha que ela vai ser o material genético, ó, preto, com um pedacinho vermelho. E a outra bactéria? Eu vou ter lá uma bactéria com o meu DNA vermelho e um pouquinho do preto. Agora eu mudei a constituição genética da bactéria. Tá? Mudei a constituição genética ao alterar o quê? O cromossomo. Essas bactérias, elas não são mais geneticamente iguais a essas daqui. Agora elas vão ter bases nitrogenadas diferentes. Tá? E tendo bases nitrogenadas diferentes, elas vão expressar proteínas diferentes também. Tá? Através de... Oi? E, tipo, essa troca de material genético, ela acontece normal, mas elas não estão reproduzindo isso, né? Tipo, elas têm que se reproduzir de novo para daí gerar um descendente com esse material genético. Exatamente. Obrigado por isso, Lauren. Ó, você pode virar para mim e falar o seguinte. Entendi. Você tinha duas no começo, né? Tinha. No final você tem duas também. Então, assim, não aumentou. Né? Você não reproduziu. Você simplesmente fez o quê? Trocou o gameta, não é? Sim. Só que no momento que essa bactéria aqui fizer a bipartição, fizer a cisciparidade, aí sim eu vou ter a origem de bactérias diferentes dessa daqui. E no momento que essa daqui, que era essa, fizer a bipartição ou a cisciparidade, eu vou ter bactérias diferentes dessa minha inicial. Então, a conjugação, ela é um mecanismo
inicial da reprodução, onde você tem a mistura do material. A partir do momento que elas se reproduzirem assexuadamente, eu vou ter aí sim um aumento da população, tá? A conjugação, gente, ela é um mecanismo de recombinação gênica. Eu vou promover o quê? Variabilidade genética para aquelas bactérias. E aí, a partir do momento que isso for acontecendo, eu vou ter cada vez mais bactérias diferentes. No momento que elas se reproduzem por aqui, eu vou espalhando essas diferenças. Ok? Bom, talvez não tenha espaço. Talvez não tenha espaço. Eu vou colocar aqui, tá? Como uma observação, caso vocês vejam em alguma opção, algum exercício, o termo transformação, tá? Por uma falta de espaço, eu vou comentar sobre a transformação com vocês. A transformação é quando a reprodução da bactéria precisa de um agente, tá? Como assim precisa de um agente? Sempre que vocês verem um exercício que trata, por exemplo, da bactéria e do vírus em conjunto, o vírus trazendo o material genético que foi resultado da reprodução dele e forçando esse material genético a ser incorporado por aqui, isso chama transformação. Tá? Então, a transformação do material genético bacteriano, ela vai acontecer sempre que um outro fator tiver influência. Esse fator de influência pode ser laboratorial, pode ser o homem forçando a mudança nesse DNA, ou pode ser uma mudança que for trazida por um parasita da bactéria, né? For trazida, no caso, pelo vírus também. Tem gente que coloca isso como um exemplo de reprodução sexuada. Eu, particularmente, não gosto. Tá? Eu, particularmente, não gosto de tratar a transformação como uma reprodução sexuada. Eu acho, na verdade, a transformação a indução dessa troca. Tá? A indução da mudança no DNA. Isso, para mim, não é reprodução sexuada. Beleza? Beleza? Ó, temos ainda um tempito. Dá para a gente tentar abrir aqui a nossa apostila rapidão, hein? Para a gente tentar abrir aqui. Nossa apostila quase cai. Quase cai. Bom, se bem que a gente não vai mais precisar da lousa. Ok? Beleza. Então. Ô, Lucas, você já mandou um gabarito da apostila 3? Ah, não. Nossa, verdade, eu fiquei de fazer isso no final de semana. Mosquei. Vou fazer e mandar para vocês com certeza. Eu faço e mando sim. Beleza. Obrigada. Imagina, foi mal mesmo. Cursivo. Terceiro trimestre. Vamos lá. Vou atacar aqui alguns exercícios que dê para a gente fazer. Tela inteira. Beleza. Vamos aí. Classificação biológica. Aqui ele começa com botânica. Eu vou. Microbiologia. Tá? Aula aqui, microbiologia. Vamos pegar aqui um exercício bacana. E aquilo que eu comentei ontem com vocês a respeito das doenças, vale para as bactérias também. Tá? Existem 14 doenças bacterianas, tá? 14 bacterioses. Não dá para a gente falar de tudo, ainda mais tendo 2 horas de aula na semana.
Então, pega lá, vão na internet, procura um mapinha mental, cola do lado do mapa mental de vírus e tentem memorizar o máximo que vocês conseguirem. Quando a gente começar a falar de protozoários, aí nós vamos focar um pouquinho mais nas doenças. Primeiro, porque não são muitas, né, não são tantas assim. E aí eu vou mostrar para vocês que cada doença, a partir de protozoário, vai ter uma palavra-chave. Tá? Então, cada doença de protozoários e vermes vai ter uma palavrinha-chave que o exercício dropa para a gente, e aí a gente consegue responder de forma automática. Então, peraí. Vamos pegar esse né? Vamos começar pelo primeiro. A bactéria Bacillus anthracis, causadora do antraz ou carbúnculo, é encontrada naturalmente em animais de criação e pode ser transmitida para seres humanos por 3 vias. A cutânea, através do contato direto em córtex e arranhões, a intestinal, pelo consumo de carne, contaminada, e a respiratória, por inalação de esporos suspensos no ar. Mortal em 90% dos casos, é muito difícil de diagnosticar. O antrax é uma arma biológica quase perfeita. Folha de São Paulo, 10 de outubro de 2001. Muito bom. Como qualquer célula procariótica, o Bacillus anthracis se caracteriza por possuir. Bom, então ele quer característica geral de procariontes. Compartimentos citoplasmáticos específicos para respiração e síntese proteica. Aqui ele está falando o quê? Que a célula procarionte vai ter mitocôndrias e ribossomos. Não tem mitocôndria, né? O compartimento citoplasmático para respiração seria a mitocôndria. Não existe nos procariontes. Da síntese proteica, sim, porque tem o ribossomo. Mas da respiração, não. Então, essa está fora. B. Material genético organizado sob a forma de um único cromossomo circular. Bom, essa daqui tem potencial, pelo que a gente acabou de ver aqui. Parede celular de natureza celulósica para sustentação e troca. Está errado, não é de celulose, é de vitano. Membrana plasmática constituída de polissacarídeos, não a membrana plasmática de lipídio. E núcleo individualizado, a gente já pode parar ali, né? Não tem núcleo, então a gente fica com a letra B. Tá? Material genético organizado na forma de um único cromossomo circular. Alternativa B. Vamos ver esse 2. Vamos ver esse 2 aí. O mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar. Oi, você veio sempre aqui, cara. Vamos embora. Bom, ok. São características do tipo de reprodução apresentado na tirinha. O que a tirinha mostrou? A tirinha mostrou uma bipartição, né? As bactérias, elas começaram a se dividir. A respeito da bipartição, uma coisa meio óbvia, mas que a gente pode citar, né? Na bipartição, eu vou ter algumas características específicas, tá? A bipartição, ela é muito rápida, então a bipartição, ela leva cerca de 20 minutos, tá? A cada 20 minutos, a bactéria consegue fazer um processo de bipartição, e a bipartição, ela funciona como uma PG. Lembra lá de matemática, né? Uma vira 2, 2 viram 4, 4 viram 8, e por aí. Vamos lá, o que a gente pode dizer, então? Simplicidade, ok. Permuta de material genético e variabilidade genética? Não, não tenho permuta nenhuma, né? O material genético do começo vai ser mantido. B. Rapidez, simplicidade e semelhança genética. Rapidez, sim. Simplicidade, você não tem nenhum mecanismo
complexo como formar uma conjugação, e semelhança genética também, né? O resultado desse processo é igual ao anterior. Uma alternativa B também. Casamos já com a letra B. Uh, O 8. Fazer alguns exercícios de vírus também. Em laboratório, o meio mais adequado para se cultivar e multiplicar vírus que se destinam à pesquisa é inoculando-os em. Vamos lá, aula de ontem. Vírus, parasita intracelular obrigatório. Para ele conseguir completar o ciclo dele, ele precisa de uma célula funcional, como uma célula bacteriana ou como uma célula nossa. Vamos lá, então. Se eu quero multiplicar os vírus em laboratório, eu preciso colocar eles infectando alguma célula que seja viável. Ovos não fertilizados de galinha e livre de contaminação por qualquer outro tipo de micro-organismo. Daria certo? Você coloca o vírus num ovo não fertilizado, ou seja, lá dentro do ovinho, você não vai ter o zigoto. Você vai ter a clara, a gema do ovo e boa. Daria certo? Não daria. Por quê? O vírus não teria nenhuma célula ativa para conseguir preencher o ciclo de vida dele. Não tem nenhuma célula funcional lá fazendo o quê? Síntese proteica para replicar o material genético do vírus. B. Ovos não fertilizados. Perdão. A alternativa A são ovos fertilizados e a B são ovos não fertilizados. Então, a B é o que eu acabei de falar. Um ovo não fertilizado não me ajudaria em nada. A A faz sentido. Um ovo fertilizado quer dizer o quê? Acabou de acontecer a fecundação. Então, se acabou de acontecer a fecundação, você tem um zigoto. O zigoto é uma célula funcional. Esse zigoto vai começar a se dividir, vai começar a se desenvolver e vai gerar um contínuo, não é? Então, o zigoto tem ação celular, o zigoto tem ação metabólica. O vírus que contaminar esse zigoto vai também conseguir ser multiplicado. A tem potencial para ser verdade. C. Meio de cultura estéril que contenha todos os aminoácidos e demais nutrientes necessários para a multiplicação viral. Você vai dar um meio ótimo para o vírus. Só que você não vai dar nenhuma célula para ele infectar, então não dá certo. O vírus também não se multiplica desse jeito. Por mais que você tenha todos os nutrientes necessários, ele não tem a capacidade de pegar esses nutrientes e fazer a sua multiplicação. D. Meio de cultura estéril que contenha todos os nucleotídeos necessários para a duplicação do DNA viral. E no caso de RNA, que também contém enzima transcriptase, de novo, mesma coisa da letra C. Não adianta você dar os ingredientes para o vírus fazer sozinho. Ele não tem capacidade para fazer as coisas só por ele. E meio de cultura que apresente colônias bacterianas em crescimento, ao qual adiciona-se antibiótico logo após a inoculação viral. Se você colocar o vírus dentro de uma colônia bacteriana, ele vai começar a infectar as bactérias e se multiplicar. Só que você jogando o antibiótico logo depois, o que acontece? O antibiótico vai matar as bactérias antes que elas consigam replicar o DNA do vírus. Então, também não vai ser eficiente. Dessa forma, a gente fica com a letra A. Né? Os ovos fertilizados, ou seja, um zigoto lá dentro. E aí, esse zigoto vai fazendo divisões, vai se desenvolvendo, vai se diferenciando, e aí vai levando o vírus junto com ele. Boa? Então, a alternativa A de acabou.
a alternativazinha A aqui de acabou para nós. Beleza? Deixa eu... Beleza. Vamos parar a minha apresentação. E é isso, povo. Um beijo para vocês. A gente se vê na semana que vem. Um bom final de semana para todos. É nóis. Obrigado. É nóis, Lucas. Obrigada. Valeu, Terça-feira. professor. Bom final de semana. Beijo para vocês também, gente. Tchau, tchau. Tchau.